Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, trazendo mais um vídeo do nosso guia para a Eurocopa, tá chegando no seu final. Esse é o penúltimo vídeo do nosso guia para falar dessa vez da República Tcheca. Então já peço você deixar o like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e divulgar esses outros vídeos do nosso guia para quem ainda não assistiu nenhum, para quem vai conhecer o canal aí e para dar aquela força para quem está começando. Então bora lá. Falando sobre o país primeiro, né? A República Tcheca, que desde 2016 adotou o nome oficial como Tchequia. É assim que as autoridades querem ser chamadas a partir de agora, e é assim que é tratado, por exemplo, em documentos oficiais, etc. O nome utilizado agora por o país, para se referir ao país, é Tchequia. Em conversas informais, como esse aqui, usar a República Tcheca continua sendo correto, não é um erro, mas oficialmente o nome do país a partir de agora é Tchequia. A Tchequia é o 12º país mais populoso da Europa e tem um índice de desenvolvimento bem alto, é um país muito bem desenvolvido e de ótima qualidade de vida para os seus moradores. Vale destacar que a capital Praga é uma das cidades mais visitadas da Europa e é também famosa por ser uma cidade muito bonita. Nunca tive a oportunidade de visitar, mas se você tiver um dia, visite. Dizem que vale bastante a pena. Falando sobre a história dos tchecos na Eurocopa, vale citar que a Tcheca é herdeira de todo o legado esportivo da Tchecoslováquia, que é a junção do que hoje são República Tcheca e Eslováquia. Os tchecos ficaram sendo esses herdeiros. Os tchecoslovacos, enquanto nação unida, foram campeões da Eurocopa em 1976, era uma seleção muito forte e boas campeãs também em Copa do Mundo. E desde a independência em 93, a República Tcheca disputou todas as edições da Euro, são 7 participações, essa vai ser a oitava e a sua melhor campanha foi justamente em 96, a sua primeira Euro como país independente, onde foi vice-campeão, perdendo a final para a Alemanha, na Euro que foi sediada na Inglaterra. Falando sobre a seleção atual, vale citar que... Não, e além disso, eu estava esquecendo, tem a semifinal de 2004, que é também a continuação, né? A República Tcheca continua tendo uma grande seleção, talvez a geração, uma das melhores geração como país independente, você tinha o Rosic, Baros, Kohler, entre outros jogadores, Peter Cech já aparecendo bem, que inclusive chegou como candidato ao título daquela Euro, acabou chegando à semifinal na Euro 2004, da grande campanha dos tchecos. Agora, falando de vez sobre mais a atualidade, a República Tcheca se classificou para essa Eurocopa como segunda no grupo, ficando atrás da Albânia, treinada pelo brasileiro Silvinho, e à frente da Polônia e da Moldávia, que foram as duas seleções que lutaram por essa vaga. Não foi uma campanha que encheu os olhos, um pouco até decepcionante pela fragilidade do grupo, se esperava até que a República Tcheca fosse a líder, e acabou ficando atrás da Albânia. E agora falando um pouco mais sobre esse elenco e de como chega para a Eurocopa, vale citar que a República Tcheca trocou o técnico no início do ano. E que agora quem está no comando é o Ivan Hasek. Não tem nem 6 meses de técnico ainda, vai completar agora, no início da Euro. E o que torna uma República Tcheca também uma certa incógnita, porque foram poucos jogos sob o comando dele, né? Foram no total, contando a data de FIFA de março e os amistosos pré-Euro, são 4 jogos sob o comando dele, onde ele buscou manter o esquema que já vinha sendo usado nas eliminatórias no trabalho anterior, que era o 3-5-2, não fez até aqui grandes alterações no time, mas apesar disso gera uma incógnita, né, sobre como vai ser esse desempenho em um trabalho que está tão no começo ainda. Vale citar que entre os convocados na lista, a República Tcheca tem 15 jogadores atuando no campeonato local, que é um campeonato que vem, por exemplo, seus times principais, o Sparta Praga, o Slavia e também a Vitória Pilsen, nas últimas temporadas, vem fazendo algumas boas campanhas em competições europeias, como a Conference e a Liga Europa, ou seja, são times que conseguem fazer bom papel, conseguem ser competitivos no cenário europeu de clubes, dentro da sua realidade. E também vale citar que a República Tcheca está passando por um momento de renovação na sua seleção, uma troca de geração. Ao todo, são 11 jogadores com menos de 25 anos convocados. Falando mais sobre uma escalação mesmo em si, tem uma dúvida no gol, porque o Stanek vinha sendo o goleiro titular, porém, nos últimos jogos, quem também foi testado foi o Kovar, goleiro reserva do Bayer Leverkusen, mas que foi o titular, por exemplo, nas campanhas do título da Copa da Alemanha do Leverkusen e também do vice-campeonato da Liga Europa. É um goleiro jovem, promissor, deve com o tempo assumir a titularidade da seleção, mas por enquanto o Stanek é quem vinha sendo o dono da posição, mas o Hasek já mostrou que isso tem, né, que essa é uma disputa em aberto, pensando não só na Eurocopa, mas também no próximo ciclo. Na zaga, que é o setor, para mim, o mais carente, é o que mais sente falta de referências técnicas dentro dessa seleção, você tem dois titulares já definidos, que é o Hranak e o Rolis, porém esse parceiro deles ainda está em aberto, você tem como opções jogadores mais utilizados, tanto o Zima quanto o Krejci, aí vai dar a opção do técnico, que é o Hasek. Já nas alas, já que é um esquema com 3 zagueiros, você tem na direita o Kufal, que é uma das referências técnicas e um dos principais jogadores tchecos do momento,
titular no West Ham, um time importante de Premier League, que faz boas campanhas também em torneios europeus, é um cara de boa qualidade ofensiva e que é uma das principais armas de ataque dessa seleção. Na esquerda, quem vem sendo usado nos últimos jogos foi o Jurasek, porém, né, durante as eliminatórias, o Doldeira também foi titular em vários jogos. É uma disputa um pouco aberta, mas se você pegar desde que o Hasek assumiu o comando, quem vem sendo titular e deve iniciar pelo menos na Euro como titular é o Jurasek, jogador do futebol alemão do Hoffenheim. Já no meio-campo, você tem duas vagas ali bem mais definidas. Primeiro, você tem o Barak, que é um jogador de futebol de experiência de futebol italiano, no Udinese, e é um jogador com um pouco mais de poder de criação, que tem mais liberdade, por exemplo, de encostar no ataque, de ser esse meio que vai servir os atacantes. E ao lado dele, o Tomás Souček, que é o principal jogador tcheco no momento, jogador de uma projeção, atualmente titular no West Ham, jogador importante dentro da seleção, principalmente por suas capacidades, principalmente físicas. É um cara quase 1,90 de altura e que não é tão pesadão, ele tem uma certa agilidade, até mobilidade. Ele é muito importante fisicamente, ganhando duelos. Pelo alto, pela sua altura, ele chega muito bem à área. E é um cara também de muita chegada, né? Faz vários gols pelo West Ham, sendo esse meia, esse volante, que pisa muito dentro da área, que aparece bem, né, como um homem surpresa, né, dentro da área adversária. E na República Tcheca, até pelo esquema de três zagueiros, ele acaba tendo uma liberdade especial para ser esse jogador. O seu parceiro de meio, isso está bem aberto por conta da lesão do Sadilek, que é o titular ao lado do Souček nessa dupla. Ele sofreu um acidente. Inicialmente foi julgado que seria um acidente de bicicleta, mas depois as atualizações seriam um acidente com, parece um triciclo elétrico. Sofreu um corte grave na perna e que não vai se recuperar a tempo da Euro, é um desfalque importante, porque era um titular já, uma posição já praticamente garantida. Então, a República Tcheca tem dúvidas agora sobre quem vai ocupar essa vaga, ainda mais que o corte vai tão em cima da Euro, né? Não tem nem tempo de testar em amistosa, etc., quem seria esse segundo jogador. Tem algumas opções, como o próprio Krejci, que é uma opção para zaga, também pode jogar de volante. Você tem o Serve e o Sulk, que foram utilizados durante as eliminatórias, e também o Provod, que é um jogador que pode jogar um pouco mais à frente, até no lugar do Barak, ou como pode jogar um pouco mais atrás, numa dupla ali com o Souček. No ataque, a dupla deve ser tanto o Hilozek quanto o Patrick Schick, inclusive dois jogadores do Bayer Leverkusen e dois reservas. Principalmente o Hilozek, que teve bem menos minutos, o Patrick Schick acabou, apesar de ser reserva, até pela lesão do Boniface, acabou tendo bastante minutos nesse segundo metade de temporada. Foi importante, inclusive, o Leverkusen, fazendo gols importantes aí na campanha, tanto do título alemão quanto do vice na Liga Europa. Mas são jogadores que, né, não vêm, talvez, num grande momento, assim, sendo titulares de times importantes. O Patrick Schick é um jogador rodado. Quando surgiu, tinha maior expectativa sobre ele. Já passou por Red Bull Leipzig, já passou pela Roma, hoje está no Leverkusen. O Hilozek é talvez a grande promessa do futebol tcheco, mas ainda não conseguiu desenvolver o potencial todo. Não conseguiu se ganhar tanto espaço no Leverkusen como se imaginava quando surgiu na liga local, mas são a dupla titular do ataque. E tem como opção outros jogadores que foram utilizados, tanto o Kusta quanto o Chori. São jogadores que entram geralmente, já foram titulares em alguns momentos, mas deve ser essa dupla de ataque, Hilozek e Patrick Schick. É uma seleção que depende muito do físico, muito forte fisicamente para ganhar duelos, bola parada, e tem esse estilo de jogo mais voltado a isso, e que tem suas limitações técnicas, especialmente na defesa, mas vai tentar competir, mesmo com seus problemas, com troca recente de técnico, etc. Para mim, briga por vaga, talvez não seja a favorita nessa briga contra a Turquia, mas tem condições sim de sonhar com uma vaga, nem que seja como melhor terceira do grupo. E nas oitavas tem que torcer, né, para ter um bom adversário, para quem sabe sonhar em avançar um pouquinho mais. Mas agora eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa seleção da Tcheca ou da República Tcheca, como preferir, e também até onde você imagina que eles possam chegar nessa Eurocopa. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, me seguir aqui nas redes sociais e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também, né, veja os outros vídeos do nosso guia que está chegando ao fim, divulgue, dê aquela força para quem está começando. Muito obrigado por quem viu até o final, tchau, tchau e até a próxima.